O Amador continua ali, olha, se fazendo de vítima e diz que está sendo agredido e que ele é apenas um pai desesperado e que não sabe o que pode ter acontecido com o filho dele. O Eduardo fica revoltado e diz que o que esse imbecil cometeu contra o meu filho, e nem termina de falar, e o Amador grita com ele e diz que ele não é filho dele. E o Eduardo pula no pescoço dele e diz que é sim, e que ele vai passar o resto da vida dele na cadeia, não só pelo mal que ele está fazendo contra ele e a Beatriz, mas que ele vai pagar pelo mal que está fazendo ao seu filho. Tudo começa com o Daniel e a Rosa, que está visitando a Malu, e nesse momento o Miguel, como você já sabe que está se passando pelo Pablo, ele entra, dá bom dia e pergunta como está a paciente favorita dele. A Malu diz oi e, envergonhada, ela pergunta há quanto tempo que ele está ali e se ele ouviu o que o primo dela falou. O Pablo fala que ouviu sim que ela gosta de um homem, e a Malu, toda enrolada, diz que não é nada do que ele está achando, não é nada disso não. O Pablo então se aproxima, pega em suas mãos e pede que ela diga em que ele deve acreditar, e pergunta a Malu quem é esse homem que o primo dela falou, quem é esse homem que você gosta tanto, Malu. A Malu, por sua vez, fica calada e a cena vai para a casa dos Velardes, onde o Charlie Sharp está comendo feito um louco e dizendo que aquela galinha e a batata estão de lamber os dedos. E depois ele pergunta se pode repetir. Então a Candinha e a Martelho brigam para colocar mais comida para ele, e enquanto isso a cena volta para o hospital, onde o Pablo e a Malu estão ainda conversando, e o Pablo diz que é médico dela e de total confiança, e pergunta novamente quem é esse homem que ela gosta. A Malu, por sua vez, recolhe a sua mão e diz que não gosta de homem nenhum, e nesse momento a Rosa, percebendo que está ali segurando vela com o Daniel, ela diz que acha muito melhor eles dois saírem, para que assim o doutor examine melhor a Malu. E o Daniel, brincando, diz a Malu que é para ela ter cuidado, senão ele vai descobrir. E a Malu manda ele deixar de graça, e o Pablo fica ali de olhos grilados na Malu. Logo depois de sair, o Pablo se senta na cama e diz a Malu que é o médico dela, mas que também pode ser o amigo dela se ela quiser. Toca em sua mão e pede para que ela diga quem é esse homem que ela gosta. A Malu fica toda enrolada sem saber o que responder, ao mesmo tempo em que a cena vai para a casa da Ofélia, onde ela diz a Balbina que vai no hospital não exatamente para ver a Malu, mas sim para ver os pais dela, e diz a Balbina que encontrou o João Miguel no apartamento da Ana Bruxa, e a Balbina fica assustada e diz que não consegue acreditar nisso. A Ofélia diz que aquela maldita está manipulando o João Miguel e que aos poucos ela está envolvendo ele nas suas artimanhas, e decreta que não pode e que nem vai ficar de braços cruzados, e que imediatamente ela vai decretar guerra com aquela cínica, se referindo a Ana Bruxa. A Ofélia, revoltada, diz que ela, a Ana Bruxa, desafiou ela, então se ela quer guerra, então ela terá. Já de volta no hospital, a Malu pede que o doutor pare porque ela está ficando com muita vergonha, e o Pablo fala que esse homem que ela gosta deve ser muito sortudo, e a Malu pergunta por quê. O Pablo fala que ela é uma jovem muito linda e que dá para notar que ela tem uma alma pura, livre de todo o mal, e declara que ela é uma menina simplesmente encantadora. A Malu fica envergonhada, e logo depois que o Pablo dá uma conferida nos aparelhos, ele diz a Malu que ela não falou mais nada e pergunta se ela se irritou com o que ele disse agora há pouco. A Malu diz que não, umas 30 vezes seguidas, e fala que o que acontece é que ele diz umas coisas que mas nem termina de falar, e o Pablo diz que o que ele está falando ali é tudo verdade. A Malu diz para ele ficar tranquilo, porque às vezes ela é um pouco esquisita, e o Pablo se aproxima, se senta na cama e diz que de qualquer jeito o homem que conquistar o coração dela, ele vai ser o mais feliz do mundo. A Malu diz que esse homem e o Pablo vai se aproximando para lhe beijar, só que nesse momento quem é que chega? A Ana Bruxa.
entra com tudo e interrompe o beijo deles dois. Então eles ficam ali se encarando e a cena agora vai para a Beatriz, que está na delegacia angustiada, pedindo que, por favor, eles achem o filho dela porque não está aguentando mais. E diz isso várias vezes, que não está aguentando mais e que eles têm que encontrar o filho dela, por favor. O Camargo fala que entende o que ela está passando e que vai encontrar o filho dela, mas que ela tem que se acalmar. E o Eduardo fala que no dia anterior eles fizeram uma denúncia, mas que eles preferiram ir ali pessoalmente para falar diretamente com ele. O Camargo diz que eles fizeram muito bem e a Beatriz, que está ali louca da vida, diz que o culpado de tudo isso é o Amador e pede para que ele acredite nela, por favor, e que não sabe o que o Amador fez com o filho dela, mas que ele não gosta dele. O Eduardo fala que ele, o Amador, tirou o menino deles para lhe fazer mal e tudo que a Beatriz está dizendo ali é verdade e que ele, o Amador, não quer o bebê e que, na verdade, ele nunca se importou com o próprio filho. O Camargo, por sua vez, diz que nesse momento vai solicitar um mandado de prisão contra ele e que ele vai ter que esclarecer tudo o que aconteceu com o filho deles. E do nada o Amador chega desesperado, quebrando tudo e falando que sequestraram o filho dele e que alguém roubou ele, que está muito angustiado e que esse filho é tudo para ele, e pede ao Camargo que encontre ele por tudo que ele mais ama e fala que ama muito essa criatura. E logo depois de invadir o quarto onde a Malu e o Pablo estavam quase se beijando, a Ana Bruxa tem a cara de pau de perguntar se ela interrompeu alguma coisa importante. A Malu fala que não e a Ana Bruxa pede desculpas por não ter vindo ali visitar ela antes, porque o problema é que esse doutor... E a Malu pergunta ao Pablo se ele já brigou com a amiga dela, a Ana Bruxa. Já de volta lá na delegacia, naquela baderna que está acontecendo lá, a Beatriz pula em cima do Amador e pergunta onde está o filho dela, e o Eduardo fala que ele é um miserável e o Amador pede para que ele, o delegado, não permita que ele seja agredido porque está passando por um momento muito difícil para ele. O delegado então também dá um grito e diz que se eles ficarem falando todos de uma vez, eles não vão entender nada. E a Beatriz grita novamente, mandando ele devolver o filho dela. O Amador continua ali, se fazendo de vítima e diz que está sendo agredido e que ele é apenas um pai desesperado e que não sabe o que pode ter acontecido com o filho dele. O Eduardo entra na conversa e diz que se ele se importasse tanto com o Eduardinho, por que ele não fez a denúncia no dia anterior do sequestro? O Camargo também diz que queria realmente fazer essa mesma pergunta porque ele não denunciou o sequestro do próprio filho. O Amador responde que é porque ficou louco e tudo o que ele fez foi ir procurá-lo e que procurou em todas as ruas gritando, pedindo que devolvessem o filho dele. O Camargo diz que as coisas agora mudaram porque esse homem, se referindo ao Amador, veio ali fazer uma denúncia e que não pode prender ele. O Eduardo fica revoltado e diz que o que esse imbecil cometeu contra o meu filho, e nem termina de falar, e o Amador grita com ele e diz que ele não é filho dele. E o Eduardo pula no pescoço dele e diz que é sim, e que ele vai passar o resto da vida dele na cadeia, não só pelo mal que ele está fazendo contra ele e a Beatriz, mas que ele vai pagar pelo mal que está fazendo ao seu filho. O Amador diz que como eu não pensei nisso antes, e diz ao delegado que ali está muito claro e decreta que foi eles dois, o Eduardo e a Beatriz, que roubaram o filho dele porque não quiseram respeitar a ordem do juiz, e ao se soltar, o Amador acusa eles dois fortemente e exige ao delegado Camargo que prendam eles dois nesse exato momento até que o filho dele apareça.